se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira fruto não der, confiarei, esperarei, em arrochedos se não Deus. Ouvi a voz, as palavras do Senhor, seus feitos são conhecidos entre nós, a sua glória ofusca-nos do sol, do seu louvor a terra se encheu. E se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira fruto não der, confiarei, esperarei, em arrochedos se não Deus. Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação, nossa salvação. Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho, e este é o estudo bíblico online da Congregação Trindade aqui de Cascavel, junto com suas congregações filiais, a Congregação Bom Pastor e também a Congregação Concórdia de São Roque. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para este momento onde nós queremos estudar a palavra do nosso Deus. Nós queremos iniciar este nosso estudo em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, deixa eu já avisar vocês desde a saída, né? O estudo bíblico hoje, esse estudo aqui, está sendo gravado agora na parte da tarde. Eu não estou ao vivo com vocês, então não tem como eu ler as mensagens que vocês vão mandar, tá bom? Eu tenho um compromisso agora à noite e então por isso que eu estou gravando o estudo bíblico na parte da tarde, para que vocês não fiquem sem o estudo e também, claro, para cumprir com o meu comprometimento com vocês de a cada semana estarmos juntos. Então, na tarde de hoje, eu estou gravando o estudo bíblico para que vocês à noite tenham como compartilhar também deste momento de estudo junto comigo, tá bom? Gente, sempre é maravilhoso podermos então estar juntos para estudarmos a palavra de Deus, mesmo que isso não seja ao vivo, mas aquele abraço carinhoso para todos vocês. E o nosso estudo hoje, ele tem como tema capacitando para o ensino da palavra. Esse é um ponto importante sobre o qual nós queremos trabalhar na noite de hoje. Capacitando para o ensino da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que nós queremos compartilhar com outras pessoas. E nós lembramos sempre que nós somos praticantes da palavra, não apenas ouvintes.
mas nós somos praticantes da palavra do nosso Deus, tá? Então nós queremos, deixa eu só voltar aqui para a tela, nós queremos então abrir o nosso estudo bíblico utilizando da leitura do texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. A leitura é na Bíblia, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é a linguagem que nós usamos, a tradução que nós usamos aqui na Paróquia Trindade de Cascavel, tá certo? Já abriram a Bíblia de vocês aí? Como é que está, né? Aqui, Efésios 4, 11 a 16, nós vamos ler o nosso texto bíblico. Diz assim: Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essas as palavras, texto bíblico de Efésios no capítulo 4, versículos 11 a 16, sobre o qual nós queremos então meditar na noite de hoje, estudar, né? Com o tema Capacitando para a Palavra de Deus. E como eu disse no início do culto, eu ia dizer, no início do estudo, né? Eu coloquei embaixo aqui, ó, esse estudo está sendo gravado na parte da tarde, porque à noite eu tenho um compromisso, e então eu gravei o estudo para que vocês não fiquem sem, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Aquele abraço para todos aqueles que estão nos assistindo. Semana que vem nós voltamos ao vivo e então eu consigo mandar aquele abraço carinhoso de forma pessoal, particular a cada um de vocês, tá? Capacitados ou capacitando para o ensino da palavra de Deus. Nós conhecemos as palavras do Salmo 119, o versículo 105, que diz: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. E como lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, nós sabemos que a palavra é o próprio Jesus Cristo, que ele é a palavra encarnada. No começo, aquele que é a palavra já existia. É assim que lemos no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. No versículo 14, nós somos informados que a palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, deixa eu me explicar melhor, diz assim, que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Bom, a palavra de Deus, a palavra encarnada, Jesus morou entre nós com um objetivo duplo. Primeiro, ou talvez poderíamos dizer triplo. Primeiro, ensinar. Segundo, morrer e ressuscitar. Terceiro, enviar. De uma forma bem resumida, talvez resumida até demais, né, pessoal? É dessa maneira que eu gostaria de, na noite de hoje, resumir todo o grandioso trabalho de Jesus. O primeiro deles foi ensinar. Jesus chamou discípulos. No final de semana agora,
nós estudamos o texto bíblico de Mateus, onde nós temos o chamado de Mateus para ser discípulo. E Jesus disse lá assim: venha comigo. Em outro momento, chamando Pedro, João, Jesus diz: venham e eu os ensinarei a pescar homens ou seres humanos. E então nós temos em muitos momentos da Escritura Sagrada Jesus, que é a palavra encarnada, o Verbo eterno de Deus, como diz a Bíblia, chamando discípulos, ou seja, aprendizes, alunos, para serem ensinados. Mas esse ser ensinado de Jesus, ele não é apenas, ou não foi apenas para aqueles 12 que ele chamou. Na verdade, o olhar de Jesus, o plano de Deus, ele era muito maior do que apenas isso. Jesus, ele ensinou para ensinar. E ele ensinou a ensinar. Esse é um ponto muito importante. Alguém vai dizer, mas será? Claro, 2000 anos depois, e a igreja cristã está aí. Apesar de tudo que a igreja cristã enfrentou nesses 2000 anos e continua enfrentando e que ainda vai enfrentar pelo futuro, nós sabemos que aquilo que Jesus ensinou lá atrás, pela ação de Deus e não pela ação de seres humanos, se mantém. Porque os seres humanos são pecadores, nós falamos sobre isso semana passada, né? Mas o agir de Deus, ele é perfeito. Então Deus age primeiro chamando os seus discípulos. Deus chamou você também. E Deus fez de você seu filho. E como filho, Deus fez você herdeiro. E a partir disso, nós temos uma grande missão, que na Bíblia é chamada de a Grande Comissão, que é o texto bíblico de 2 domingos atrás, né? Na verdade, no penúltimo, que era dia 4, né? Dia 4. Mateus 28, especialmente o versículo 20, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou como diz na nova tradução, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o agir de Deus, ele tem, primeiro, o chamar o discípulo, o aprendiz, e depois tem esse aprendiz, esse discípulo, sendo transformado em apóstolo, ou seja, em enviado, aquele que Deus envia. Então, Deus chama, capacita, ensina, para que agora ele seja enviado para ensinar outras pessoas a respeito da boa notícia da salvação. E às vezes nós nos perguntamos, tá, mas por que ele fez isso? Lá no versículo 12 do texto de Efésios, capítulo 4, que nós lemos há pouco, diz assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E a Bíblia diz logo abaixo que o corpo de Cristo é a igreja. Então, o objetivo de Deus é construir o corpo, construir a igreja. Em outras palavras, salvar pessoas. Salvar pessoas. Às vezes a gente diz assim: ah, eu não sei. Bom, na vida, tudo que você sabe, ou você sabe porque você quis aprender, ou você sabe porque você precisou aprender. E aí às vezes a gente diz assim: ah, mas eu não sei falar de Deus. Bom, de duas uma. Ou você nunca quis aprender a falar de Deus, ou você nunca precisou falar de Deus. E como é que fica aqui então a ordem de Jesus que diz: ide fazer discípulos? Será que nós não estamos falhando? E de forma assim bem vergonhosa, colocando pingo nos i, né? Na nossa tarefa de ir e fazer missão, na nossa tarefa de ir e ensinar a boa notícia da salvação para as pessoas? Nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo: ah, não, mas isso é serviço da igreja. Não, não é.
Não é e nunca foi. O ensinar o cristão ou um ser humano a ser cristão sempre foi tarefa dos cristãos. E aqui esse versículo 12, ele nos lembra isso muito bem. Jesus fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E o serviço cristão, ele é formado em duas frentes. Uma é o ministério pastoral. Deus chama pastores, homens qualificados e enviados, especialistas na palavra. Para quê? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E nós temos a segunda, que é o laicato. Palavra difícil, né? Vem de leigo. O que é leigo? Leigo é povo. As pessoas acham que leigo é aquele que não entende. Não entende quem acha que é isso que essa palavra significa. Não. Leigo vem de laicos ou laicós, que é povo. Então, nós temos os pastores e o povo. Os pastores e o laicato, os leigos, o povo de Deus, que tem também esta tarefa no sacerdócio universal de todos os crentes, que nós estudamos aqui há alguns anos passados sobre esse assunto, e talvez a gente tenha que retomar, talvez seja interessante a gente retomar. E nós poderíamos citar aqui muitos textos bíblicos, como 1 Coríntios 9, Hebreus 13, Colossenses 4, 1 Pedro 2,9, onde nós temos esta missão que Deus nos dá de ensinar as outras pessoas. De ensinar, de preparar, de como diz aqui, para que a gente não seja mais, no versículo 14, diz isso, olha o que diz no versículo 14. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. E hoje na internet está cheio. O que mais tem na internet é de pessoas que querem te ensinar como viver melhor, como ficar rico, como emagrecer, isso eu estou precisando, né? Como emagrecer, como ser próspero, como ser bem-sucedido, como salvar o seu casamento, como educar os filhos. Na verdade, na internet hoje você só não aprende o que você não quer aprender. O que mais tem é gente querendo ensinar. E quando nós entramos na questão espiritual, tem muita, mas muita gente falando bobagem. Esse é o problema. E aí, nós estamos prontos para identificar essas bobagens que são ditas? Por exemplo, o que garante a você, meu querido, minha querida que está me assistindo aqui na noite de hoje, que eu não estou falando bobagem para vocês? Tu já pensou nisso? Então, lá em Atos capítulo 17, nós temos o exemplo dos cristãos de Bereia, que pegaram a Bíblia e conferiram para ver se aquilo que o apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo, que aquilo que ele estava ensinando se era de fato a verdade. Então, nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos. Lutero, inclusive, falou sobre isso. Se você pegar o catecismo menor, no começo de cada uma das 6 partes principais que Lutero detalhou lá do credo do catecismo menor, né? Os 10 mandamentos, credo apostólico, Pai Nosso, batismo, Santa Ceia e ofício das chaves e a confissão. No começo de cada uma dessas 6 partes, Lutero escreveu assim: como o chefe de família deve ensiná-lo com toda a simplicidade em seu lar. O objetivo de Lutero, quando escreveu, lá em 1529, o Catecismo Menor, não foi que ele fosse estudado no catecismo, na doutrina, na instrução aos confirmandos na igreja. Não. O Catecismo Menor era para ser ensinado em casa. O Catecismo Maior, esse sim, era para ser ensinado na igreja. Olha a diferença do que nós estamos fazendo hoje. Então, nós precisamos retomar aquilo para o qual Deus nos chamou. E veja, vamos voltar ao primeiro versículo lido na noite de hoje aqui. Aqui no versículo 11 de Efésios 4 diz assim: foi ele, ou seja, Deus, né,
quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros ainda para pastores e mestres da igreja. Pois no versículo 13 diz: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E quanto nós conhecemos do Filho de Deus? Gente, é maravilhoso conhecer o Filho de Deus, Jesus. Porque quando conhecemos o Filho de Deus, Jesus, nós conhecemos a grandiosidade do amor de Deus por nós. Lembra que eu falei antes que nós poderíamos, assim, de uma forma mais muito simplória e resumida, colocar em 3 pontos o agir de Deus, de Jesus aqui no mundo? Ele chamou discípulos, ele morreu e ressuscitou para pagar pecados e enviou para ensinar. Então, esse terceiro ponto, na verdade, esse segundo ponto, né? Estou falando de ordem cronológica aqui, tá? Esse segundo ponto, morreu e ressuscitou. Quando eu conheço Jesus, eu entendo o que é isso. E isso transforma vidas. Isso me faz viver de um jeito diferente nesse mundo. Me faz viver de um jeito diferente e me faz eu me preocupar de uma maneira diferente pela geração que vem depois de mim. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, os jovens, as crianças, os adolescentes da nossa igreja, ouvintes e pouco praticantes da palavra. E essa é a nossa tarefa. Pastores e o laicato, lado a lado, juntos, igreja, no trabalho de levar Cristo para todos. No trabalho de levar Cristo para todas as pessoas. Por isso, meus queridos irmãos no Salvador Jesus Cristo, sempre é muito importante lembrar que Deus nos chama, nos capacita para o ensino da palavra de Deus, para ensinar outros também aquilo que aprendemos. Bom, mas para ensinar, eu preciso aprender. Eu estou aprendendo? Você está aprendendo? Bom, se você está aqui nos assistindo, então acredito que sim, que nós estamos aprendendo juntos. Eu aprendo e tento ensinar para você. Você aprende e ensine para outras pessoas também. Tá certo, pessoal? Deus abençoe. Amém. Gente, como eu disse, né, e como está colocado aqui embaixo aqui, esse estudo está sendo gravado na tarde de hoje para que vocês possam assisti-lo mais à noite, a partir das 20 horas aqui. Por isso que eu não vou conseguir chamar vocês pelo nome como eu faço semanalmente aqui. Mas eu também não podia deixar vocês sem o estudo bíblico, não é verdade? Eu tenho compromisso com vocês aqui, tá certo? Bom, vamos rapidamente, antes da nossa oração, compartilhar rapidamente algumas programações que a gente vai ter. Então, neste final de semana, nós vamos ter culto aqui na Trindade no sábado à noite, 19 horas, e no domingo de manhã, 9 horas. Esse final de semana, excepcionalmente, nós não vamos ter a transmissão do culto, tá? Nós não vamos ter transmissão do culto esse final de semana. Voltamos com a transmissão, com a graça de Deus, no próximo sábado, dia 24. Mas este sábado, agora dia 17, nós não teremos, porque eu estarei retornando de Foz do Iguaçu. Então acredito que eu não vou ter tempo hábil de preparar, deixar tudo pronto. Nós temos reunião do distrito, do Conselho Distrital, no sábado à tarde, e eu estarei voltando de Foz, então vai ficar bastante complicado para mim. Então, se é para fazer mal feito, então a gente não faz, né? Então, nós vamos ter, então, não vamos ter a transmissão no sábado. Mas semana que vem, dia 21,
nós queremos retomar nossas atividades para a transmissão do nosso estudo bíblico também. No domingo à tarde, nós vamos ter aqui na Trindade o chá de inverno das servas. Então, querida serva, se você e família, se você ainda gostaria de participar, né, me manda mensagem agora de noite ainda para mim ou para a diretoria das servas, para que a gente possa ainda providenciar alguma coisa. São pouquinhas fichas que tem ainda. Eu não sei dizer bem certo, as servas até compartilharam no grupo, né, da diretoria, mas eu não lembro mais, mas elas colocaram lá que são bem poucas as que tem ainda. Então, hoje à noite ainda, você reserva a tua ficha, tá bom? Beleza? Gente, nós vamos falar com Deus em oração, ok? Nós falamos com Deus, lembrando sempre dos aniversariantes, e hoje eu quero lembrar do aniversário do seu Ademar Hartmann, que está de aniversário hoje, do Diego Deutsch, que está de aniversário hoje, a Elair Alebrant, que também está de aniversário hoje, e de uma maneira muito especial, e aí vocês vão entender o meu compromisso, né? Hoje é aniversário da minha esposa, da Cleide, né? Então também a felicidade para todos eles, de forma especial para minha digníssima esposa, que no dia de hoje completa mais um ano de vida. Tá certo, pessoal? Nós também queremos orar pelos adoentados, de uma maneira especial orar pela dona Ilse Henke, que é mãe do nosso membro aqui, do seu Wilson Henke, que é o nosso tesoureiro, inclusive, aqui da congregação. Nós queremos orar especialmente pela saúde dela também, tá? Nós falamos com Deus. Santo e Triuno Deus, diante de teu altar, mais uma vez, nós nos colocamos nesta noite, mesmo em nossos lares. O teu altar é a presença da tua poderosa mão em nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti gratos porque maravilhosamente tens conduzido nossos passos. Somos-te gratos porque no passado nós tivemos pessoas que nos tomaram pela mão e nos ensinaram. E assim agora tu nos chamas também para ensinar. Conduza-nos sempre em todos os momentos, ó Deus. Perdoa nossos pecados, purifica nossos corações e mentes. Acolhe a nossa gratidão pelos aniversariantes que foram aqui lembrados. Abençoa a vida deles, dia após dia e ano após ano, conforme ao teu querer. Também pelos adoentados nós oramos, pedindo a tua graça, a tua proteção e a tua presença. Venha, Senhor, sempre estar ao lado deles. Conduza o seu caminho. Nós assim te rogamos e te pedimos. Diante de ti estamos mais uma vez, ó Pai. Nas tuas mãos depositamos a nossa vida. Usa-nos conforme o teu querer. Amém. Gente, uma boa noite para todos vocês. Deus abençoe, guarde e proteja. Até quarta-feira que vem, dia 21, se Deus assim permitir. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.